Fala galera! Ano de 2025, eu sou o Fernando Pascoal, nova temporada de Pod Beleza 2025 e eu tô ao lado do meu coração. Gislaine Pascoal. E a nossa convidada de hoje é mega especial, ela é especialista na área de alongamento e ela tem uma história maravilhosa e vai compartilhar com você. Com vocês, Carol Belas. Uhul! Seja Seja bem-vinda! Obrigada, gente. Muito obrigada por estar aqui, um prazer te receber. E eu espero que assim esse Pod Beleza seja muito mais do que uma aula, né? Uma lição, um aprendizado para quem vai nos assistir. Clarear a mente, né, das Exatamente. pessoas, para conseguir evoluir aí no propósito, cada um. Isso. Isso Quem é a mesmo. Carol? Carol, Começa se apresentando pra gente. Carol é difícil, né? É mãe, né, hoje. Sou casada, Carol é mãe, é casada. Tem 2 salões hoje, para a honra e glória de Deus, né? Porque tudo é propósito de Deus. E Deus já tem uma promessa de uma 3ª unidade. Eita, Glória a glória, Deus. coisa É, boa! assim, já. Só que eu falei, Deus fez a promessa pro meu, eu falei, não, nem. Porque bebê novo, é como bebê novo. Você ganha o neném, né? 2ª unidade é um bebê novo. Meu Deus, Eu é falei, calma, verdade, Senhor, é dá verdade. uma segurada aí, essa bênção. Aí a gente fala, eu brincando, né? Mas assim, mãe casada, tem uma rotina diária bem intensa, Agitada. porque, né, vai pra lá, vai pra cá. E eu sou aquelas pessoas que eu gosto de estar em cima das minhas coisas. Eu não gosto de deixar na mão dos outros e vou viver a minha vida. E tenho uma vida com Deus. Íntima, mas com Deus. Que legal. Isso aí. Hoje você tem 2 unidades. Hoje eu tenho 2 unidades. Delícia, Atual. né? Novinha, 18 anos. Não, 29. 29 anos, bem é. casada. É. Conta um pouquinho pra gente o começo da sua história. Como que você veio parar na área da beleza? Então, eu falo que antes de você estar na área da beleza, você tem que ser vendedor, né? Porque a gente se vende todos os dias. É verdade. Sim. Se a gente não se vender, a gente não vive, não tem como. E um bom trabalho hoje em dia também não faz muito sentido, né? Eu aprendi isso hoje também. Então eu comecei como? Eu fui sempre arrumando as primas, primos, sabe? Você vai arrumando as amiguinhas, faz um negocinho no cabelo, e eu descobri que eu gostava daquilo, porque eu fazia questão. Tava com o cabelo feio, se você fosse brincar comigo, eu ia lá e arrumava seu cabelo. Então isso foi aflorando. E eu tenho uma tia que ela sempre foi bem vaidosa. Ela é gestora, ela tem uma empresa e só lida com homens, pense. Nossa. E aí ela começou, eu acho que ela começou a ver esse potencial em mim. E ela via, não, aí tem uma, peraí. Quantos Alguém- anos você tinha, mais ou menos? Eu já tinha lá para meus 8, 9 anos, eu já tinha isso muito aflorado. Eu acordava, ó, pra você ter noção, eu estudava tipo das 11 às 5 da tarde, mais ou menos. Eu acordava, primeira coisa que eu fazia já ia tomar banho. Eu acordava tipo assim, 9 horas e começava a me arrumar. Eu passava 2 horas Só se só, arrumando. todo dia era um penteado novo e maquiagem. Ou seja, eu sempre gostei da área da beleza. Independente se é só cabelo, eu sempre gostei da área da beleza. Eu acho que a mulher tem que estar Tem que bonita. estar cuidada, Tem que né? estar cuidada. Não existe gente feia, não existe pra mim. Não, Eu acho que é gente mal cuidada. Nem eu tenho também essa é pobre, não. É porque você não quer fazer. Porque hoje em dia a gente entra ali no YouTube, tem dica de produto baratinho até o mais caro, então a gente consegue dar jeito em tudo. Então começou assim, eu fazendo com o que eu podia, com o que eu tinha acesso. E eu fui ali, aflorando isso, e minha tia sempre me apoiando. Ai, ela gosta de batom, vou comprar batom para ela, sabe? Apoiando, sempre ela escondido. E aí a minha mãe é uma mãe solo, né? Trabalhava muito, então ela não era uma mãe tão presente, mas ela supria assim, quando ela tinha tempo. Então, quando ela tinha tempo, ela levava a gente no que a gente gostava. Eu gostava de sempre cortar cabelo. Eu falava que era no salão de beleza. Ela levava no salão de beleza da amiga dela do bairro. Então, a minha realização era essa. Muitas crianças pediam para o parque, né? Eu não. Eu queria ir arrumar meu cabelo, eu queria fazer minha unha, para você ver como que eu era. Aí foi passando tempo, eu fiz, eu acho que uns 14, 15 anos, e aí você vai vendo a necessidade de você ter seu próprio dinheiro. Como a minha mãe era uma mãe solo, eu comecei a crescer e querer coisas que a minha mãe não podia dar. E eu comecei a entender que eu não podia exigir dela, porque ela é mãe de 2, sozinha para sustentar a casa. Não é por falta de pai. Eu tinha um pai, mas ele não era um pai tão Pai presente. presente. Ele foi viver a vida dele, e tá tudo bem também.
E aí eu comecei a entender que eu precisava trabalhar, porque eu via as mulheres da minha família todas trabalham. Então, assim, eu precisava trabalhar. E aí eu tinha a opção de ir para a empresa. Aí eu comecei indo para a empresa e a minha tia mexe com muito papel e eu via que aquilo Você não era trabalhou para na mesma mim. empresa que a sua tia? Eu ia lá de final de semana, sabe? A tia, me arruma um emprego para mim ganhar um dinheiro que eu preciso para mim poder comprar minhas coisas. Aí eu ia lá num sábado que eu não tinha escola, num Certo. feriado. Só que eu ficava lá dentro, eu me sentia presa, eu ficava, nossa, esse trabalho é tão chato. Eu ficava assim, na minha cabeça, nossa, trabalho é chato. Só que eu sempre fui muito assim, executora, eu vou, faço, tem que ser feito. E eu não estava me encontrando, mas continuei indo. Aí um dia minha mãe comprava sapato de uma moça que era gerente de uma loja do centro da cidade onde a gente morava. E ela falou assim, tá precisando de pessoas para dobrar roupa, né? Para ficar dobrando, eu não sei como é que fala hoje em dia, mas na época era auxiliar de vendas. vendedor. Você só dobrava a roupa e Você organizava o organizava. estoque. Era. Eles bagunçavam, você ia lá A organizar. gente limpava a sujeira deles. E eu fui. Aí eu falei assim, eu queria ir. Eu se intrometi no meio da conversa, minha mãe olhou assim, não, você não vai, você só tem 14 anos, você nem pode. Aí ela olhou e falou assim, pior que eu acho que pode, eu vou ver. Aí amanhã eu te dou uma resposta, porque como é uma coisa nada... No outro dia ela foi e falou, cara, eu consegui, mas ó, é pouquinho, eu acho que eu ganhava na época era R$10 por dia, era muito pouco. Só que eu fui, fiquei 7 dias, eu lembro até hoje dessa cena, 7 dias, era uma loja bem famosa lá na minha cidade, de roupa, vendia roupa de surf, roupa para jovens. E eu fui, e eu que sempre fui muito quietinha na minha, e eu sou muito observadora, e eu observei todo mundo vendendo, e eu vi como é que funcionava. E era final de ano, a loja lotou, que os vendedores não conseguiam dar conta de atender. O que aconteceu? Eu fui e comecei a atender. Comecei a atender. Quando foi fazer o fechamento, 30 dias, eu vendi mais que os vendedores da loja. Nossa. E eu tinha 14 anos. Aí o gerente, como ele ganhava em cima de quem vendia, o que ele fez? Ele ocultou isso do dono da loja para ele não saber que eu tinha 14 anos e me contratou como vendedora. Ou seja, eu passei só, tipo, 2 semanas, 30 dias como auxiliar. Aí eles fizeram o fechamento e me contratou como vendedora. Aí eu comecei a ganhar 510, eu lembro até hoje, que eu achei que eu tava... Máximo. Falei, nossa, 14 anos, pensa. Só que a responsabilidade também vem, né? Estudava, aí eu já fui desde nova muito nessa rotina de estudar, trabalhar. Então, para mim, esses negócios de sair nunca foi muito prazeroso. Eu fazia quando eu era jovem mais, saio até hoje, mas assim... Não é um prazer para mim. O meu prazer também é estar ali, ó, trabalhando. Eu sou muito trabalhadeira. Eu entendo isso, né? A gente prefere 1000 vezes. Agora eu tô parando mais, mas a gente prefere às vezes falar assim, ai, vamos ali. Eu falo, não posso, eu tenho que trabalhar. Não dá, eu tenho cliente tal hora. Eu não podia. E aí eu fui nessa, eu fiquei uns 3 meses, que foi novembro, dezembro e janeiro. Quando foi em janeiro, era mais fraca a loja. Aí até que um dia que eu fui trabalhar eles eram, o dono da loja era a esposa e o rapaz, eles se separaram. E a esposa ficou com a loja que eu não trabalhava mais. E o rapaz ficou com a nossa loja, era um japonês. Ele era bem chucro. Ele chegava com as caixas de mercadoria e jogava, assim, pra gente. E a gente, tipo, se vira, arruma aí. E aí eu não tinha muita noção do que era certo e o que era errado. Porque eu era muito nova, então eu não tinha muita noção. Então eu acatava tudo eu fazia por eu precisar daquilo. Até que você vai criando a malícia, né? Vai conversando com pessoas e vai entendendo que aquilo lá não é certo. E a minha mãe sempre foi da igreja, sempre foi... E aí eu conversava com ela, não, tá errado. E ela começou a falar, sabe? Aí eu, peraí, não tá errado. Ele tá sendo, né, rude, não tá legal. Até que um dia ele fez algo assim pra mim que, tipo assim, foi muito... nem foi pra mim, foi pra todos os colegas que... Eu simplesmente sou uma pessoa que eu não vou brigar. Eu levantei lá de onde eu estava, dobrando roupa, entrei lá dentro, peguei minha bolsa, saí e fui embora. Simples assim. Fui embora, porque eu pensei na minha cabeça, eu não preciso disso. Eu saí daqui, amanhã eu procuro outra loja. Eu tava com 14 quando entrei, virou o ano. Eu já ia fazer 15, então era mais fácil de eu arrumar como jovem aprendiz, qualquer coisa. Eu falei, tá tudo bem. Fui embora. Foi um dia que eu tava bem... Mas eu acho que é Deus que tocou no meu coração e falou, pega suas coisas e vai-te embora. Aí eu fui embora. Daqui a pouco a dona, a mulher, a esposa dele, me ligou. Ela ligou pra minha mãe, ela era bem correta.
E ela descobriu que eu tinha 14 anos, que eu não podia Nossa. trabalhar, então ela ficou com medo da minha família fazer um processo, alguma coisa. Pediu desculpa, que se ela soubesse, mas como já tinha feito, aí me chamou e me pagou todos os meus direitos. Nossa. Tipo, como se eu fosse até o salário. Eles me pagavam 510, só que na verdade os vendedores ganhavam muito mais. Pagava pra mim porque como eu era nova, não Nova. sabia de noção. E aí me pagou. Eu sei que eu peguei, eu acho que falando de dinheiro, uns 10 mil. E tinha um Caramba. cômodo lá na minha tia. Ela pegou, nesses 10 mil, ela falou assim, o que você quer fazer agora? Eu nunca tinha visto 10 mil na minha frente. Sua tia A foi ve- a pessoa que foi te mentora. direcionando. Ela foi a Foi minha sua mentora. mentora. Eu falo que ela foi a minha mentora. Aí ela falou, o que você quer fazer agora? Por que você não faz um curso de cabeleireira e vai trabalhar para você? Porque eu já entendi que você não vai conseguir trabalhar para uma pessoa e seguir a ordem de uma pessoa. Porque assim, aí ela foi e me explicou, porque tem pessoas que vai ser boa, mas na sua carreira vai ter muita pessoa ruim. É mais ruim do que boa. Então, se você já viu que você não consegue lidar com pessoas rudes desse perfil, por que você não trabalha para você? Aí eu falei assim, legal, vou fazer. Fiz o curso, comprei o material, eu sei que já foi metade do dinheiro, porque tudo de cabeleireiro Tudo é é caro. Claro. Aí sobrou um pouquinho, aí ela foi, aí eu comprei eu lembro até hoje, não era lavatório. Eu comprei um kit de progressiva, que era tipo R$ 400, né? Era caríssimo na época, uns 10 anos atrás. Caríssimo. E comprei uma hidratação, que tinha cheiro de morango. Eu lembro até hoje dessa hidratação. E aí eu falei assim, quer saber, agora eu vou... E um shampoo de galão. Comecei a falar para as vizinhas, faço escova, tô fazendo aqui, fazia unha, fazia tudo. Aí foi quando eu comecei. Aí eu ia na casa da vizinha, só que nunca pagava, né? Era fiado e era fiado. R$ 10. Tipo, eu cobrava R$ 10 para fazer uma escova. Meu Nessa Deus. época você não tinha ainda 18 anos. Não, eu tinha 15. Foi quando eu bem 15, saí, nossa. 15 anos, e comecei a fazer. E aí tinha era a época da rena, lembra a rena? Sim. As minhas vizinhas, as mais velhas, as amigas da minha mãe, usavam muito isso. E elas aplicavam em casa. Aí eu queria aprender. Então eu tava com aquela sede. Aí eu falava, deixa eu fazer pra você. E aí eu ia lá e fazia, sabe? Então eu trabalhei muito, eu me trabalhei muito de graça. Voluntário. Vamos usar esse Voluntário, termo. Voluntário. Você era muito voluntária. Eu era muito, mas é porque eu queria aprender. Aprender, Então, assim, sim. o meu objetivo não era ganhar dinheiro. Ali naquela época não era o dinheiro. Ali eu falo que Era prática. Era prática, era eu saber, eu me encontrar para saber o que eu ia fazer. Porque a área da beleza, ela é muito extensa. Muito vasta, né? Muito vasta, mexe. Hoje que separaram, né? Mas um cabeleireiro da minha época, eu acredito que da sua também, ele fazia tudo. Ele fazia a unha, cabelo, sobrancelha, não é? É isso mesmo. Na minha época que eu comecei, eu sou nova, mas eu peguei essa época, porque eu comecei muito nova. Há 10 anos atrás não tinha especialista em alisamento, a gente era cabeleireiro, Isso. não era? Isso aí. E o cabeleireiro que fazia a sobrancelha, que fazia a maquiagem, a minha cliente Fazia que ia tudo. fazer tudo. É. Então eu falei assim, agora eu vou ter que aprender tudo. Fui lá, ia no YouTube, fazia o curso, fazia aqueles workshops que você ganha de graça. Senac me ama, que é o de graça, né, que você faz. Eu fiz tudo, ok? Passei disso tudo, eu fui para a parte das clientes irem até mim. Elas já iam, mas elas vinham sempre com o cabelo lavado, não tinha lavatório. Então eu falava assim, toma esse produto, aplica aí. Aí eu só passava, toma, volta aqui. E aí eu comecei a fazer na minha casa. Comprei meu primeiro lavatório, que foi minha tia, inclusive, que me deu. Eu lembro até hoje, era um lavatório rosa, que era o meu sonho. Eu tenho foto dele. Comprei o lavatório e comecei a atender nesse cômodo da casa dela, que ela me cedeu, para mim poder começar a atender. Nisso eu fazia ali meus R$ 50 por dia, às vezes não fazia, e eu tava feliz, radiante. Até que um dia que ela viu que eu tava levando aquilo lá muito sério, que eu acabei com o meu primeiro kit de progressiva, que eu mesmo, com meu dinheiro, fui lá e repus. Ela falou, não, tá levando muito a sério isso. Ela decidiu me ajudar. Aí ela falou, quanto que você tem ainda? Eu ainda tinha um pouquinho, acho que era R$ 5.000. Não era muito e mais um pouquinho que eu tinha juntado. Eu acho que no total tinha uns 6.000. Ela tinha um cômodo assim na frente da minha mãe, que era um bar antigo. Ela falou assim, então tá, eu vou te ajudar, eu vou montar um salão para você. Nesse tempo que vai estar reformando, não sei o tempo que vai levar, porque ela também trabalha, né? Ela tem empresa, mas é muito difícil, né? Você vai buscando conhecimento e vai aprimorando, né? Eu falei, é isso. Ela falou, mas eu vou montar um salão do jeito que você quer, dentro do meu possível. Ok. Pra mim, eu tava feliz. Aí eu arrumei um emprego lá num salão. Aí o que eu fiz? A minha cabeça, eu sou uma pessoa muito... A minha cabeça, eu acho que Deus fala muito comigo. Eu falei, agora, se eu ficar aqui, eu não vou aprender mais do que eu já sei. O que eu vou fazer?
eu vou procurar um emprego no salão mais conhecido da minha cidade, da minha vila. Aí eu fui lá, a minha tia tinha um contato com a moça, eu pedi para ser auxiliar da mulher mais conhecida da cidade ali, da nossa vila. Ela era a que mais fazia loiros, os loiros dela era perfeito. Então eu falei assim, é lá que eu vou, eu tenho que ir para lá. Esse despertar Olha a veio de visão. você. De mim, sempre eu comigo. Eu falei assim, Sempre teve uma visão empreendedora e de sempre fui, grande. grande. Eu não queria, eu falava, vai abrir um salão, então eu preciso ser. Por mais que eu estava numa vila que não podia oferecer um serviço tão premium que hoje a gente consegue oferecer, eu já pensava grande. Então eu falava, eu não posso ser igual a todo mundo que está aqui. Eu não posso ser a mesma. Eu tenho que procurar um emprego no melhor lugar. Eu fiz o que hoje fazem conosco, né? Porque é assim que acontece. Eu fiquei lá durante um período de 6 meses, mais ou menos, aprendi. E lá não foi só escola de execução de técnica. Eu aprendi muito no questão que a gente está falando, de propósito. Você tem que estar ali, ó, no seu propósito, porque lidar com pessoas não é É um fácil. desafio, né? É um desafio. Foi quando lá tem muita rotatividade de clientes, tinha, né? Eu tinha minhas clientes que eram as vizinhas, então a gente tinha intimidade. Pensa você pegar uma pessoa que você nunca teve contato na vida. Por mais que eu era vendedora, eu tive essa experiência, o cabelo é diferente. É diferente. Você pode destruir a A vida imagem, de né? qualquer pessoa. Você não destrói o cabelo de uma mulher. É. Você faz qualquer coisa, filha. Você só não destrói o cabelo de uma mulher e erra no cabelo dela. Exatamente. E aí foi quando eu comecei os desafios. Errei, tive erros, tive muitos erros, porque a gente erra muito, porque a gente não sabe. Carol, nessa época, a cabeleireira que você era assistente, como que era a sua relação com ela? Ela era uma pessoa que passava para você Era um salão o de porquê? irmãs. Certo. De irmãs, eram 2 irmãs. Elas eram muito individualistas. Pra você ter Aham, noção, é. o armário delas era trancado. Nenhuma podia pegar as coisas das Da outras. outra. Mas assim, elas eram irmãs, só que profissional elas não se misturavam. Ou seja, eu era lá auxiliar do salão. Aí eu ficava auxiliando uma, a outra já ficava com raiva. Então, eu ficava no meio do foguete, assim, ó, perdidinha. Então, eu tive muita experiência. Eu aprendi a ter Mas elas te passavam disciplina. o porquê que você estava fazendo? Vamos, um exemplo, tá? Por que que você vai passar essa cor na cliente? Ah, você está passando por isso e por isso e por isso. Eu era auxiliar lá. Lá elas não deixavam eu fazer sozinha, executar sozinha. Sempre eu estava segurando com... Eu era auxiliar raiz. Segura com Segurando buca, com limpar buca, chão. papelzinho. Não, eu não mexia no cabelo da cliente. Entendi. Eu mexia no cabelo da cliente com a irmã dela, que não era tão individualista, eu não vou falar nome, mas a mais nova dela. A irmã mais nova, ela era mais contraída, eu conversava mais com ela, ela era mais pra frente. Então, a outra já era mais séria, sabe? Mais dona da empresa, assim, não deixava, ela botava uma barreira. Aham. Funcionário É. e eu. Ela botava barreira com a irmã dela, imagine eu. Imagina. Não podia. E aí eu tinha mais intimidade com a irmã dela, me ensinou muita coisa. Eu aprendi a escovar um cabelo, eu aprendi a fazer mesh, aprendi muita coisa com ela. Isso é legal. Porque como a gente conversava, tava lá auxiliando, a gente aprende. E aí eu comecei a executar serviços sozinha. Quando ela não estava, a irmã dela deixava, marcava e deixava eu executar. E eu adorava. E aí, quando ela foi experiência, aí meu salão ficou pronto, né? Esse meio período minha tia foi me ajudando, meu salão ficou pronto, era um salão pequeno. E aí ela ficou pronta, aí eu falei, agora tá na hora de eu sair. Quem disse que essa mulher deixava eu sair? Não deixava eu sair. Porque ela precisava de auxiliar e ela pagava muito pouco, era tipo, eu lembro que eu ganhava R$1 por lavagem, era por comissão de Sim. picadinho. Então, no final das contas, você pegava R$100 no mês. Nossa. E aí, no final das contas, ela casou, aí ela falou assim, não, agora eu vou casar, você vai ter que ficar aqui, como é que vai fazer? Eu falei, não, mas agora eu preciso sair. Aí, é a hora que você conhece o ser humano, né? Começa a jogar na cara, mas quando você precisou te abrir, é meio Te que querendo ensinei. manipular. Só que na época eu não sabia o que era uma manipulação, né? O poder da manipulação, a gente não sabe. A gente só vai agindo. E eu sou pisciana, então eu fico, caramba, eu ficava assim, caramba, né? Eu acho que é melhor esperar um pouco. Eu não queria Se magoar. sentindo culpada, Eu me né? sentia super, super culpada. Aí eu falei assim, olha, então tá. Aí chegou o dia dela me pagar, quando ela foi me pagar, porque é Deus, né? Eu falo que Deus dá sinais pra gente sair do ambiente que a gente está. Quando não é de Deus. Se não é permissão de Deus estar ali,
Deus tira a gente, de alguma forma. Se você ficar tentando ficar, ele vai lá, te puxa pelo braço e fala, é pra sair. Eu falo pro Fernando Zona que de é expulsão. zona de expulsão. Zona de expulsão. As portas Sim. começam a se fechar, Sim. o ambiente começa a inflamar. O Não que é mais o seu aconteceu tempo ali. comigo? Foi me pagar. Aí, na hora de me pagar, eu tinha feito minhas coisas. Tinha um caderninho, eu anotava, a gente tem que anotar quando é comissionado. E não tinha sistema, era tudo caderno na época. Aham. Aí eu fui, anotei tudo e fui bater com ela. Quando era a irmã dela que fazia os pagamentos, sempre dava tudo ok, tudo certo. Nesse dia, ela que fez meu pagamento. E ela começou a pegar o caderno, eu lembro até hoje. Ela pegou o caderno, deixa eu presta aqui pra mim, só te mostrar. Eu lembro até hoje a cena. Ela fazia assim, ó. Aí eu falei, é tanto? Ela, não, ó. Fulano de tal reclamou que você não lavou direito, não vou te Nossa. pagar. Eu sei que dava assim R$ 200, ela me pagou R$ 35 de desconto. Nossa. Aí eu ficava, ela falando e eu assim, ó. Calma aí, deixa eu só falar uma coisa aqui. E aí tem gente que vai trabalhar lá comigo, lá no salão, ainda reclama. Tem que passar por umas dessa aqui para dar valor. De vez em quando, você tem que ajoelhar e agradecer A Deus. aonde você está trabalhando, aonde essa pessoa que te deu o trabalho, a oportunidade, né, Gi? E você agradecer e louvar a vida dessa pessoa. Porque você só dá valor no seu quando passa o que a Carol acabou de passar aqui. Não, e tem gente que passa e não valoriza, É tá? isso aí. É bem isso E mesmo. aí eu olhei, eu fiquei tão triste porque eu não esperava. Sabe quando você não espera? É igual um relacionamento, você não espera que você vai ser traída. É a mesma coisa, eu olhei, eu falei, por que ela tá fazendo isso, né? Mas eu acho que ali foi Deus permitiu. Deus permitiu, porque nada acontece sem a permissão de Deus, para mim entender que ali não era mais o meu lugar. Entendeu? Não era mais meu lugar. Ah, é por causa de dinheiro? Não, não é dinheiro. É eu acho que é sacanagem da pessoa. Porque Sim. ela podia ter falado, Mau olha, índole. eu não vou te pagar, explicar de um jeito. Não, ela foi bem rude. Bem assim, básica, ó, R$ 35. E nem me pagou, ó, só que eu não tenho no caixa agora. E amanhã você passa aqui para receber. Caraca. Você acha que eu fui receber esse dinheiro? Nunca. Minha tia, eu Isso- falei pra minha tia, ela, você não precisa disso, É vai isso aí. embora. Isso, Carol, eu trago como. Você deve ter pegado como experiência para você não Sim. fazer isso com as pessoas hoje que prestam serviço para você. Sim, né? sim. Aí a gente pega como experiência. E aí eu falei, nossa, e agora? Como é que vai ser? Só que ali eu tinha aprendido muito. Então, foi a hora que eu sentei, Deus colocou e falou assim, ó, agora você vai fazer do seu jeito. Pega o que você aprendeu e faz do seu jeito. E aí você abriu seu espaço. Aí foi quando eu abri. Inclusive, no dia que eu inaugurei, eu conheci o meu marido atual hoje, né? E aí eu fui abrir meu espaço e comecei a atender toda a clientela. Foi um tempo novo mesmo, hein? Foi um tempo Salão novo. Foi marido tempo novo. Aí eu fui, mas a gente era muito novo, a gente namorava, mas foi o dia que eu conheci ele como pessoa. E aí eu abri lá e comecei a atender. Como era um salão muito bonitinho, tudo rosa, chamou muita atenção de quem morava na rua. E aí a gente vai para a segunda lição, né? Que os de casa nunca vai te valorizar. Não. Jamais. É só os de fora. Isso. Então, eles iam lá e perguntavam o valor das coisas e eu comprava muito barato. Era tipo R$ 50 um progressivo. Eu tenho até uns flyers ainda de antigamente. E não tinha forma de eu divulgar. E eu falava, como é que eu vou fazer? Aí eu fiz cartãozinho, fiz flyer, fiz tudo. Só que ainda não era bastante. Eu falei, eu preciso de cliente todo dia. O que eu vou fazer? Era digital, eu falei assim, todo mundo tá no Facebook, porque não tinha Instagram. Facebook. E Orkut e Facebook, né? Aham. Ia lá e colocava no meu perfil mesmo. Hoje, somente 5 vagas para hidratação, R$ 29, R$ 25. E colocava uma foto de um cabelo antes e um depois. Do brilho, assim. Uhum. Aí, daqui a pouco comentava, eu quero. Aí eu lá chamava a pessoa, porque a pessoa fala, eu quero, mas não vem te chamar. Eu sempre fui atrás. Aí eu ia lá, eu sou igual eu falei, sou vendedora. Fui atrás, falava, olha, tenho vaga, tal, tal. Aí fulano resistia e ia. Sofri muitos preconceitos, porque eu era muito novinha, eu era criança trabalhando. Então, pensa, um adulto, uma mulher muito mais velha, madura, de 35 anos, chegar no meu salão, olhar pra minha cara. Várias vezes elas olhavam pra minha cara e falavam assim, é você que vai me atender? Quantos anos você tem? Quanto tempo faz que você faz cabelo? É um diálogo, uma entrevista antes de fazer o cabelo. Isso. E elas desacreditavam. Hoje a gente brinca, elas são minhas clientes até hoje. Ela fala, quando eu fui a primeira vez no seu salão, menina, eu não dava nada. Eu falei, pronto, agora a gente vai sair daqui com o cabelo derretido. Aí eu fui indo nessa divulgação. Eu sei que eu consegui me tornar lá, dentro de um ano,
referência na vila lá em Loiros. Referência em Loiros. Foi quando eu comecei a fazer muito loiro, muito curso. E loiro, e tava em alta, aquele platinado, cinza, que era bem Aham. branco. Me tornei referência. E aí você foi fazendo cursos. Muitos cursos. Essa, A gente deixa eu não pegar um pode gancho dessa parar. frase que você falou, dessa história. Quando eu fui trabalhar num salão que eu também era muito novo, eu tinha 18 anos, eu tinha cara de 15. Então, E aí o rapaz que eu trabalhava, que era o Pedrinho, as clientes falavam a mesma coisa pra mim. Então o que que ele fazia quando chegava cliente nova? Ele dava a volta na casa, que a casa era casa geminada. Ele saía por um lado e falava, fala que eu não tô, porque as clientes vão procurar por mim. E aí eu atendia a cliente chegava, quero fazer o cabelo com o Pedrinho. Ah, ele não tá. Aí eu falava, você quer que eu te ajudo? Aí ela, então tá bom. Quando eu tava na metade da escova, ele descia as escadas. Então, você tá contando e eu tô lembrando. Tudo isso eu já passei também. eu acho que o caminhão só, eu costumo falar hoje, hoje eu não contrato ninguém que sabe nada. É melhor. Eu só contrato pessoas que não sabem. E Pra são você geralmente ensinar. meninas novas. E eu falo, o caminhão só, não tem cola, não tem um jeitinho. É o mesmo caminho que todo mundo passa, não é? E eu falo para elas, não tem. Ninguém nasceu sabendo nada. A gente vai aprendendo. Se eu pego um trabalho meu agora, provavelmente você também, a gente olha e a gente fala, meu Deus, como eu tinha coragem de fazer isso? Mas é o começo, todo mundo tem o começo. E eu arrasava. Eu me tornei referência que vinha pessoas de Pico do Jaraguá, aqui do Alphaville, e lá. E era tipo na periferia. Até a minha mãe, a minha tia olhava e falava, meu Deus, o tanto de carro, sabe? Carro Aham. na vila, assim, o pessoal que já, né, os mais velhos, né, as vizinhas que eu falo, as vizinhas que ficam lá na porta falando o dia inteiro, falavam, nossa, quanto carro, não sei o que, tudo no meu salão, eu consegui fazer isso. Mas elas mesmo não iam, né? As vizinhas, né? Não, elas não valorizavam. Se você cobrasse, ela falava que estava caro, ou fazia para pagar no dia 5. É sempre assim, podia ter o dinheiro. Aí quando fosse em outro lugar, pagava à vista, À né? vista. Mas com a gente não, é sempre assim. E aí eu comecei a fazer isso. E nisso a minha irmã sempre estava ali, ela trabalhava mais na empresa, ela trabalhava lá na empresa. Mas minha mãe sempre foi muita família. Eu não tinha auxiliar, eu não fazia contratação de pessoas. Eu ainda não tinha ido para essa terceira prova. Eu estava ainda na segunda prova, que era o crescimento, o propósito, viver o propósito ali Sim. daquele espaço do novo tempo que Deus tinha me dado. Fazendo raiz, né? Fazendo raiz. Fui criando a minha raiz e fui expandindo. E aí chegou um tempo que o Mega Hair entrou na minha vida através de família também. Minha mãe gostava de usar, e aí um dia eu olhei pro cabelo dela e falei assim, eu acho que eu sei fazer isso. Aí ela ia numa mulher, eu falei, eu vou com você. Quando você marcar para fazer seu cabelo, eu vou lá com você. Porque quando a gente tá na área da beleza, a gente sabe tudo, não é? A gente só precisa saber eu falo O que é o detalhe. temperinho do negócio. É, um detalhe. E aí eu falei, eu vou lá com você. E aí eu fui lá, e aí eu olhei, observei aquilo. Eu lembro que ela levou 12 horas para pôr aquele cabelo da queratina. De queratina. Ai, meu Deus. Eu falei, eu sei Era um fazer dia. isso, vou fazer. Comprei tudo, as coisas. Falei, tia, vamos comprar, eu vou fazer o seu cabelo. Fiz o cabelo dela. Claro que o trabalho de antigamente, comparado ao que eu faço hoje, não se Sim. compara, mas executei perfeitamente. Só que ainda não era o bastante, tive problemas, caía mecha, isso, aquilo. E eu falei, por que que tá acontecendo isso? Vou estudar. Porque eu sou assim, se alguma coisa tá dando errado comigo, alguma coisa tem. Então a gente procura quem sabe. Eu vou procurar quem sabe, vai. Ele sabe, eu vou lá fazer um curso com ele. Então eu vou lá e fiz vários cursos e entrei no Mega Hair. Foi quando eu me descobri. E eu entendi o poder do Mega Hair, que é pegar uma pessoa que, tipo, não tem cabelo, é muita história. Então, assim, na verdade, eu não sou apaixonada, eu sou apaixonada pela área da beleza, mas eu sou apaixonada por elevar a autoestima de uma mulher. Pegar ela, tipo, ali terminou um relacionamento, não tá bem, tá triste, alguma coisa aconteceu e eu pegar e ela muda o cabelo dela e ela muda, sabe? O sorriso é que assim, eu não filmo tudo, porque a minha clientes são muito reservada. Mas se a gente filmar tudo, é choro. A gente chora, a gente ri, não é? É gratificante. Tem vezes que eu mesmo não tô bem. E Deus usa a pessoa para sentar lá e falar comigo. Que eu falo, olha, eu reclamando da vida, tá vendo? Porque autoestima, a mulher com autoestima elevada, o cabelo, o poder que o cabelo traz, não só muda a cor, mas o Mega Hair, ele muda. Porque a gente consegue pegar uma pessoa que está ali com câncer, que vai passar por um tratamento e a gente facilita a vida dela, fica um pouco menos dolorido aqui. Isso aí. Porque a mulher, né, fica sem a coroa dela, o cabelo dela é a coroa dela. É a moldura do rosto, a moldura né? do rosto. Então, assim, é onde eu me encontrei. Eu falei assim, agora é a hora.
comecei a inserir, fazia, divulgava. Só que ainda não era muito forte, meu forte ainda era loira. Para mim fazer essa separação Transição. demorou muito. Até hoje ainda o pessoal me chama, ai, queria fazer meu loiro com você. Só que hoje eu não faço mais. E aí eu fui, o negócio foi crescendo, e aí chegou o momento de crescer, que é contratação de pessoas. Aí a gente começa as provas. E aí eu fui, contratei, não deu certo, vai embora, próximo. É assim. E nesse salão que eu fiz o primeiro, eu montei tudo. Eu coloquei espaço para estética, espaço para unha, fazia tudo ali. O que era na garagem da sua mãe? Era. Nossa. Era um quadrado, mas eu consegui, porque como era uma Dividir cadeira, eu sim. atendia só eu, então eu consegui dividir isso em tudo. A gente não precisava de muito antigamente, não é? A gente só precisava de uma cadeira, um espelho, a manicure só de uma mesinha, ou aquela mesa que já é o braço, fazia pé e mão ali mesmo. Então eu consegui me virar com o que tem. Como E eu você falei, fazia unha também? fazia, só que depois eu comecei a contratar, porque Aí como já eu não dava não mais. dava, eu estava muito tarefada e luzes leva muito tempo, e Sim. como eu não tinha auxiliar, eu que executava, eu era o marketing, eu era tudo, então eu Tudo. não conseguia. E aí eu comecei a contratar pessoas. E aí eu falava, ó, vai lá fazer unha, você paga para mim 10%, porque a minha intenção não era ganhar em cima da Sim. pessoa, era ganhar por Manter meu a salão. cliente Porque também, né? as clientes também, antigamente, gostavam de ir no espaço e fazer tudo ali. Ah, até hoje, né? Mas hoje Otimização ainda de- tá mais. Agora já. Otimização de tempo, né? Hoje em dia tá mais, igual eu falei, tá mais separado. Mas antigamente era assim. Antigamente era muito Já. assim. E aí, nisso, eu comecei a ver pontos positivos disso e negativos. E vi que aquilo ali também, depois de um certo período, eu fiquei nessa batida aí uns 2 anos. Foi quando eu engravidei da minha filha. E aí eu comecei a entender que aquilo ali não fazia também mais parte da minha vida, que eu teria que escolher uma das opções e ir em frente com aquilo para me otimizar tempo, senão eu não ia conseguir ser mãe, É porque para a entendeu? mulher É mais difícil. É mais é um difícil. desafio, né? Você engravidou, você era casada já? Não, Ou eu só namorava. E foi uma loucura, né? Porque eu morava com a minha mãe, ele morava com a mãe dele. E aí a gente teve que. Falei, vamos alugar uma casa junto. Aí a gente alugou. O aluguel, eu lembro até hoje, era R$ 300. Deus nunca deixou faltar, a gente pagava até tranquilo. E aí a mãe dele construiu um cômodo pra gente lá na casa dela, pra gente sair do aluguel. A intenção dela foi tirar a gente do aluguel. E a gente é grato a ela até hoje. Ela construiu 2 cômodos pra gente. E a minha família, todo mundo foi ajudando, sabe? Porque viu que tinha uma criança ali nascendo, eu tinha uma empresa, mas ainda eu não levava a minha empresa como uma empresa. A gente leva como um salão de beleza, não é? Sim, você não tinha esse... Eu não sabia nada de Essa noção. Estruturado, né? gestão. Quem fazia a gestão do meu dinheiro dentro do salão era a minha tia, que ela era gestora. Eu tinha um livro caixa que eu colocava as entradas, guardava o valor no envelope que entrava de dinheiro, cartão ela controlava a conta, então assim, querendo ou não, ela me ajudou, mas eu fiquei devendo para ela. A gente fez um acordo, ela virou minha sócia, só que ela teve que pegar esse dinheiro de volta também, de alguma forma. É o justo, é o certo. Sim. Porque se eu colocar ainda na ponta do lápis o que ela gastou, eu nem paguei ela ainda, não paguei ela naquele trabalho que eu fiz. Ou seja, ficou nessa. E ela administrava e eu não levava meu salão como uma empresa. Para mim, eu ganhava ali meus 20, 30, 50 reais por dia e estava tudo bem. Quem é que com 15, 16 anos vai ganhar 50 reais por dia, né? É verdade. E aí eu estava tranquila, minha vida estava cômoda. Aí veio isso. Eu acho que foi Deus. Agora vamos crescer, né? Porque Deus, é o que a gente falou, Deus tira a gente, empurra, para a gente entender que não é só aquilo. Que Se tem Deus mais, né? se ele quiser Sempre mais, tem mais. tem gente que Deus não quer mais, que daquilo ali tá bom, mas tem gente que ele quer Sim. mais. E aí a gente tem que Quem seguir. sabe que aguenta. Aí eu fui, gravidei, foi uma gravidez bem tranquila. Eu trabalhei de quando eu descobri até, tipo assim, um dia antes de eu ganhar ela. Nossa. Foi cesárea, então tava tudo. Eu sou muito organizada em questão de, tipo assim, eu vou marcar um horário para isso, eu vou resolver minha vida. Então eu marquei lá, eu tinha convênio, eu fui lá, marquei, vou ganhar tal dia. É isso, então eu vou trabalhar até dia tal. Já tava com tudo na minha cabeça. E aí eu tive uma surpresa que eu paguei o MEI, fiz tudo certo. Falei, vou ficar em casa uns 15 dias, 20, depois eu volto, tá tudo certo. Já estava com a casa lá construída, E aí você já tinha 21, 22 eu estava anos? com 17, 18 eu era 17. nova. Não vinha, Minha filha eu tive com 17. Aí eu fui e eu fiz 18 anos, eu ganhei ela. Eu gravidei com 17, eu fiz 18, eu ganhei ela. Lá em setembro. Aí eu fui,
tava com a casa lá construída, bonitinho, não era nada luxuoso, era tudo muito simples. Uhum. Hoje a gente entende que é simples, mas na época pra mim aquilo É o era... melhor. É o melhor. Ah, pra mim era... Nossa, eu falava obrigado Deus todos os dias, né? Não pagava aluguel, casa própria. A gente tá, não, né? Nossa. Já tinha meu Na primeiro vantagem. carro, né? Já tinha meu primeiro carro. Era simples também, mas era meu. Então, tava tudo certo pra mim. Falei, agora vamos lá. Ganhei ela. Aí eu fui tirar lá o negócio pra você ganhar licença maternidade, né? A mulher olhou pra minha cara e falou assim, olha, você não vai receber, porque a sua filha tinha que nascer um dia depois e ela nasceu um dia antes. Nossa. Aí você pode esperar você ter um. Aí ela falou desse jeito pra mim. Quando você tiver um próximo filho ou uma doença, alguma coisa que você tenha que ficar inapta a trabalhar. Aí eu olhei pra cara dela e falei, oi? Como assim? Porque ali foi um balde de água fria na minha. Sim, Eu fiz assim, não. Tipo assim, o quê? Aí ela foi e falou, é isso aí. A conta tem que fechar. Acho que tinha que fechar 365 dias pagando, né? E deu 364. 4. Entendeu? Nossa. Aí eu falei, tudo bem, a gente vai contender com Deus, não tem o que fazer. Ainda coloquei advogado, o advogado Você falou, não Carol, recebeu não do recebi. INSS? Não. Aí meu esposo, na época, ganhava salário mínimo, que era 1.000, era E pouquíssimo. ele é novo também? Ele tem 31. Ele é 2 anos mais velho que eu, mas é assim, homem demora mais para amadurecer, né? Sim. Então ele trabalhava de ajudante geral, lá na empresa ainda da minha tia, inclusive. Só que era pouco. Era Sim, muito com pouco, bebê era 1.000. novinho? Como que a gente vivia? Até que no padrão de vida de antigamente, a gente conseguia viver ali apertadinho. Mas eu já estava acostumada a ter o meu dinheiro. Eu sempre tive o meu dinheiro. Então, pensa, você depender do dinheiro dos outros. E aí, o que você fez? Aí eu falei, vou orar a Deus, que Deus outra coisa. Falei, Deus, e agora? Chorei. Nossa, porque você tá recém, né? Eu tava muda, eu Recém-parida. tava perdida. Eu sei que eu tinha minha família, mas eu sou uma pessoa que, por mais que eu possa ter a família milionária, eu quero ter o meu milhão, né? Então eu ficava ali, o que eu vou fazer agora, né? Só que minha filha não faltava nada para ela, ok. Só que porque eu tava pensando em mim. Eu me titulava provedora da minha família ali, porque é o meu dinheiro que fazia mais renda. Eu ficava ali agora, pensando, eu falei assim, eu vou voltar a trabalhar, não tem outra opção. Aí era assim, uma puxada de luz, que era touca, e criança Peito no na peito. boca. Quanto tempo tinha sua filha? Minha filha tinha, eu trabalhei na segunda semana já. Meu Deus Ela do tinha céu. uns 7 dias, 7 7 dias eu dias. fui trabalhar. Nossa. Não esperei, não. Eu lembro que os peitos inchavam, eu corria lá dentro, que na casa da minha mãe dava peito. Aí a minha mãe falou assim, olha, eu vou dar a fórmula para ela, porque aí você consegue, né? Minha família, mesmo assim, podendo me ajudar, nunca deixou muito fácil para mim. É, não Por facilitou mais as que eu sentia que coisas. queria facilitar, ela falava, não, eu vou dar a fórmula e você vai trabalhar. Entendeu? Entendi. Aí você vai Mas trabalhar. isso foi positivo para você Legal. olhando hoje, né? Sim, eu não achei ruim nem na época. Eu falava, não, é isso mesmo, me atendia em pé lá, que cabeleireiro não tem vida, tem hora para começar a terminar nunca. Porque ali, é só fazer um parênteses, né? Você tinha duas opções: sentar e chorar, Sentar e se chorar. lamentar porque era um bebê recém-nascido, Não que, ou não que ela trabalhar. precisava, eu sei que não iria faltar nada, mas eu acho que era mais eu comigo. Eu acho que era mais eu comigo. Ele vai me entender. A gente que é muito trabalha, a gente tem um problema sério de ficar dependente das pessoas, de vida financeira, sim. eu falo. A gente sabe que aquilo, eu gosto de saber que esse móvel proveu de mim, que foi meu esforço. Eu fico grata. Então eu ficava, meu Deus, e agora? Eu vou mudar um pouquinho sua fala. Eu falo assim que eu tenho mais prazer em ajudar a pessoa do que a pessoa me ajudar. Pronto. Eu fico mais grato em ajudar uma pessoa e de qualquer forma do que a pessoa me ajudar. Eu fico mais grata, é o meu propósito. E aí eu falei assim, não, vai dar tudo certo. Fui lá, trabalhei, fui matando um leão por dia. Minha mãe deu fórmula aí, minha filha logo fez 6, 7 meses. Aí eu falei, vou colocar ela numa escolinha de bebê. E aí Deus foi abençoando. Tive condições de pagar particular, porque eu falava, vou pôr na creche. Só que eu tinha medo, era muito novinha, só que eu precisava. Porque além de eu trabalhar muito, eu gostava muito de fazer curso. Então, eu precisava fazer curso normalmente de manhã ou na segunda-feira. E eu não parava. Eu também era assim.
Pessoal, o papo tá maravilhoso, mas eu não posso deixar de falar para vocês que a gente está gravando aqui no estúdio do Castancast. Castancast é uma hold, tem várias empresas. Então, você que tem uma empresa, você quer gravar conteúdo, você quer fazer podcast, você quer falar sobre o conteúdo da sua empresa, quais são as parcerias que você faz, chama o pessoal do Castan aqui embaixo. Eles vão dar toda a oportunidade de vocês contar a história de vocês e levar isso para o seu público. Então, não perca tempo, venha conhecer o estúdio, que é um estúdio maravilhoso. Bora lá, gente? Ora, Que história, hein, Gi? nossa, demais. E aí eu quero entrar na parte que você começou a trabalhar com pessoas, né? A equipe vai aumentando. É, E aí hoje você trabalha, algumas pessoas da sua equipe são da sua família, sim. né? É, Queria que você falasse um pouquinho assim, só porque é muito comum dentro dos salões de beleza chamar o irmão, a tia, todo mundo para trabalhar, mas tem aqueles dois lados, né? Tem um que dá ruim e tem outro que vira sucesso. e hoje dá mais ruim, né, do que bom, porque hoje eu sou mentora de mulheres que tem salão, né, que tem na área da beleza, e dá mais ruim do que bom, tá? Tá, Mas assim, eu costumo falar que assim, daí desse caminho que a gente seguiu, que eu segui, a gente estourou, foi crescendo, evoluiu, daí eu passei por 4 salões, eu construí 4 salões. Lá, aumentei lá e depois eu fui para o centro lá da cidade. Isso que eu fui para o centro foi quando estourou o TikTok, né? TikTok e tá. Instagram. E a gente começou a fazer vídeo, engraçado, vídeo. E foi. E aí eu tive que contratar pessoas. Eu falei, quem é que eu vou colocar para tomar conta de dinheiro? Não tenho. É, Confiança é é difícil. difícil. E aí foi quando eu falei pra minha irmã, ela tava sem fazer nada, eu falei assim, vamos me ajudar, né? Só que eu sempre fui uma pessoa com sabedoria, eu peço todos os dias, a minha oração, eu falo, Deus me dá sabedoria. Sabedoria, sabedoria. É só isso que eu peço. Por quê? Eu comecei e coloquei ela para auxiliar. Ela também aprendeu o crescimento, que foi a forma que eu aprendi. Quando você pega um parente da sua família ou qualquer outra pessoa e você dá para ele um cargo de poder, ele te engole. E aí você sai com uma ruim. É por isso que não dá certo. Porque as pessoas não ensinam valor. É igual um bebê, quando você está ensinando, educando ele. Você tem que ensinar. Eu aprendi com a dor, vocês aprenderam com a dor. Então, com os erros e acertos. Sim, sim. E aí eu fiz isso, eu fazia isso. Eu colocava elas como auxiliar e falava, ó, eu vou pagar isso. E eu pagava bem pouco. Proposital mesmo, para ver. Porque a gente tem que testar, igual Deus testa a gente, não testa? E eu Ah, testava fazer para o ver se ela esforço queria dela, mesmo. né? Porque eu hoje atuo na área da beleza não por dinheiro. Claro que o dinheiro a gente é consequência do nosso Consequência. trabalho. Eu amo dinheiro. É o seu propósito. Eu amo dinheiro também, porque se a gente não gostasse, a gente não trabalhava. Só que acima do dinheiro tem o meu propósito e tem o que eu amo a área da beleza. Então, assim, eu quero que elas sintam, todo mundo que trabalha comigo, eu quero que sinta o que eu sinto. Se a pessoa não sente o que eu sinto, ela não dura um mês no meu salão. Eu provo pra você, ela não dura 30 dias. Porque não tem, você não anda, é igual um casamento, você não tá no mesmo propósito, ele vai acabar, ele fracassa. E a pessoa, ela sai. Eu falo que Deus tira. Porque eu não preciso mandar embora. A pessoa mesmo sai. Sai. Ela sai. Ela não alinha o propósito. Então, eu dou o cargo mais baixo. A pessoa entra no meu salão com o cargo, a família, né? A pessoa da família. Minha irmã entrou com um cargo mais baixo e nisso ela foi crescendo o mérito dela. Então, tudo que ela conquistou é mérito dela. Legal. Não é porque ela é minha família que ela vai ter um cargo o maior que você. E ela vai chegar e mandar em você que tá lá comigo, funcionária há 10, 20 anos. Não tem como. Então, isso eu Legal. aprendi com a minha tia. Ela foi a minha, igual eu falo, minha mentora. A Isso eu mentora. aprendi, porque a minha família também trabalha com ela. E lá ela tem auxiliar, ajudante geral. Foi dessa forma Uhum. para chegar, né? Então, eu aprendi assim. Fui dando cargo menor e ela evoluiu para o maior. Foi E hoje crescendo, né? ela Paulatinamente. Legal. super valoriza. E ela é o meu braço direito, eu falo hoje, né? Que como a gente abriu a segunda unidade do mesmo propósito, ela fica em uma unidade, eu fico na outra. E Legal. aí eu já tô puxando outra irmã minha pra cá. E é isso. E eu trabalho com a minha família, a gente briga também, gente, todos os dias. Não tem como. Não tem como, Todo né? dia é pau. Eu falo pra elas assim, ó. Aqui dentro nós somos chefe e Profissionais. profissionais. Lá fora
A gente se ama, se adora. Eu já rachei o pau com a minha irmã num dia e de noite eu tava na casa dela comendo. Então, assim, tá tudo Tá bem. tudo bem. As duas sabem Soube. separar, É, né? É. entendeu? Nem sempre, viu? Uma irmã minha, ela é bem sentimental. Ela Leva pro pega, ela leva coração. pro coração. Só que eu já falei pra ela, para de levar pro coração. A gente já teve muito atrito, mas hoje, graças a Deus, a gente tem os atritos, resolve. Só que eu falo que pessoas precisam de pessoas, né? A gente não cresce sem pessoas. Como? E hoje, né, eu consigo, com as duas empresas, tudo certinho, redondo, eu consigo focar em outras coisas, que agora é a área da educação, que é Legal. a parte que onde eu ensino também técnicas que eu mesmo criei, minhas, é onde eu ensino você a empreender na área da beleza do zero, porque não serve só para quem é cabeleireiro, ele vai entender. Para quem tá quem é leste, quem mexe com qualquer coisa, a pessoa entende que ela só vai crescer e ganhar dinheiro a partir do momento que ela tratar aquilo ali como uma empresa. Foi o que aconteceu comigo. Perfeito. Porque é uma empresa. Você tem uma horário para empresa. entrar, tem horário para sair. Isso aí. Você tem que, Contas pra sabe, pagar. conta para pagar e não é pouca. E Isso quanto mais, e as pessoas têm que entender também que quanto mais a gente cresce, quanto maior é o nosso salão, mais luxuoso, menos a gente ganha. aí. Isso aí. Quem Perfeito. ganha mais dentro de um salão é o profissional. Isso aí, E perfeito. ele acha pouco, mas é vocês que levam nosso dinheiro todo embora. Eu falo que não é nosso, que não é meu, é nosso dinheiro, porque sem o profissional são só bancadas, Isso aí. só espelho, né? Exatamente. E aí a gente ensina isso nas mentorias, nos cursos para os profissionais empreender. E aí eu dou o curso do Omega Hair também, onde eu ensino a ter um faturamento alto em pouco tempo, porque hoje, igual eu falei, tem um especialista nisso, especialista naquilo. A pessoa pode não saber nada, ser especialista em Mega Hair, trabalhar ali 2, 3 horas por dia e fazer mais de R$ 1.000. Então, é muito tranquilo, sabe? Sim. Hoje eu descobri, é igual eu falo, quando você aprende o segredo da prosperidade, ela te segue aonde você vai. Não é mais aquela coisa, nossa, eu queria. Você não fica correndo Não atrás do fica mais dinheiro, aquela né? coisa, sabe? É muito natural, não é? É Quando verdade. você acessa, porque é bíblico, a prosperidade, ela todo mundo tem acesso. Você só tem que destravar. Quando você acessa a prosperidade, nada te para Perfeito. mais. Isso aí. Perfeito. Como que eu consigo fazer o curso da Carol Belas? Você só Entra entrar, no entra Instagram? no perfil, né, da gente. Lá tem o meu perfil pessoal, lá. Fala o perfil pro pessoal. Olha É. aqui nessa câmera. Fala pro pessoal, É o Carol. @carolbelas.megahair. Lá eu posto dicas todos os dias de como você empreender, trabalhar, né, na área da beleza com Mega Hair. Mostro bastante antes e depois também lá. E é só seguir lá que todo dia tem novidade. Esse ano a Carol vai fazer 30 anos. Esse ano eu vou fazer 30 anos. E quando começou, ia fazer 15. Que é 15 quase anos. metade, né? Metade vai ser isso aí que eu ia falar agora. E aí, se fosse pra você hoje, você, Carol, com 30 anos, olhar pra aquela menininha de 15 anos de idade, o que que você falaria pra ela? Olha nessa câmera aqui e manda um recado pra ela. Que para não desistir, que a recompensa ela vem. Por mais que a gente passe dias difíceis, a recompensa vem. E a gente tem que aprender a suportar o processo. Não ter ansiedade e confiar em Deus. Se você não tiver, não falo aqui de religião. É confiança em Deus, você e Deus. Ou se você tem uma religião, se apegar a ela. Porque quando você tem um propósito, você precisa ter uma fé. Sem fé, não vai. Porque o dia difícil, ele é mais do que os dias bons, não é? E aí a colheita, ela vem. A prosperidade chega, a sua felicidade também vai chegar. Hoje eu casei, tenho minha filha é saudável. Eu olho para ela e eu falo, já pensou se eu tivesse desistido, né? Hoje eu consigo proporcionar uma vida para ela. Eu falo que esse dia eu levei ela para andar de trem, eu falei para ela se assustou. Eu falei assim, menina, na sua idade eu já tinha conhecido o trem faz tempo. Então, assim, eu não conseguiria proporcionar essa vida que ela tem hoje, e eu não teria essa vida se eu não tivesse a confiança e acreditasse no meu propósito, né? Eu falo que Deus tem um propósito. Cara, você só precisa descobrir qual é o seu. Legal. Isso, perfeito. Muito bom. Você E tem aquela pergunta pra fazer pra ela? ela já deixou a mensagem final, né? Ela deixou? Não, mas pode perguntar. Não tem problema, Eu não. quero saber como que você equilibra tudo. Tudo, mãe, esposa, duas unidades, abrindo a terceira, família, funcionário. Então, eu Que essa é a ficava. cereja do bolo, né, gente?
Eu aprendi isso tem pouco tempo. Quando eu comecei a acessar, que eu falei, que você chega no nível, né? Que você fala assim, não, agora eu preciso delegar. E Deus falou comigo uma vez grandemente, teve uma época que eu tava muito cansada e, tipo, isso tava prejudicando meu casamento, tava refletindo em todas as áreas da minha vida e estagnou tudo. E aí Deus usou uma pessoa para falar comigo e falou assim, chegou a hora de você delegar. E delegar é confiar. E pensa uma pessoa que já foi traída, profissionalmente já foi roubada. Eu tive muitas decepções, tipo assim, essa história que eu contei é só uma parte. Se eu voltar aqui, Sim. eu tenho outras partes. Então, assim, eu já fui traída, roubada, e assim, pensa. E Deus falou: chegou a hora, senão vou tirar tudo que eu tirei. Ou seja, você Mas obedece. Deus fala, Pai fala, você obedece. E eu falei: chegou a hora, então eu vou delegar. Comecei a delegar. Bota aqui, assistente, bota cada um no teu lugar. Vai arrumando, não deu certo, joga para outro canto. E agora eu consigo pegar, tá aqui com vocês hoje. Eu consigo chegar na minha casa. Eu tenho pessoas que cuidam do WhatsApp. Eu tenho uma pessoa que cuida do marketing. A única coisa que eu gosto de estar no controle é do meu Instagram. E o WhatsApp é coligado no meu celular pra gente ver, né? Sim. Pra ver se acontece alguma coisa. Mas hoje eu não atuo no atendimento, é bem pouco, é bem pouquíssimo. Eu saí também dos atendimentos e fui viver o propósito, que é ensinar outras pessoas, que é ajudar, passar pelo processo quem estava lá atrás, igual eu, a Carol de antes. aham, Então, quem está começando agora, eu ajudo por conta disso, que eu consigo delegar. Se eu não delegasse, eu não ia conseguir conciliar. Hoje eu viajo, eu tenho momentos com a minha família, porque eu tenho pessoas do legal. meu lado, né? Com o mesmo propósito que eu, alinhada. Se não tiver no propósito, você não consegue. Perfeito. O destaque aqui, né, que a gente, para fazer o resumo, né? Então ela falou de obediência, né? Muito obediente. Muito obediente. Coragem também, porque você é muito novinha, foi Tem que ter. ousada, né? Vou fazer, vou É. acontecer, vou, não sei. Até Humildade, hoje, porque no começo você já se colocou numa posição assim, eu preciso ir para estar perto de quem sabe fazer o que eu quero fazer. sim, E isso é muito importante, porque hoje muitas pessoas querem fazer sem ter aquela confiança, sem ter aquele tem como. aprendizado. Atrapalha a cliente que está ali para fazer o cabelo, às vezes derruba o cabelo da cliente por falta de humildade, de reconhecer que O precisa ego, aprender. né? O ego está muito inflado. O ego tá difícil Então, hoje em E o dia. Muito. principal para mim foi a gratidão Eu que sou você muito grata a teve por Deus. todas as pessoas, principalmente a sua tia, sua tia, Eu sou né? grata a Deus, legal. a minha tia, eu sou muito grata, eu falo pra ela. Tanto que hoje ela já tá, né, já tem lá seus 50 anos, ela também ainda tá na empresa, ela fala assim pra mim. Ela manda mensagem, tem hora que a gente surta todo dia. Eu falo, eu vou vender tudo e agora eu vou viver da minha arte. Porque se a gente vive, que nem a gente que vai, você dá curso também. Também. A gente que dá curso, se a gente quiser sair do salão e viver só de curso, a gente vive bem, tranquilo. Só que eu não consigo, eu passo mal. Eu fico doente. E aí eu mando, às vezes eu tô estressada, eu mando pra ela manda pra mim. Não, você não pode não, porque eu tô me aposentando e eu tenho que ter salão pra me trabalhar. Ou seja, quando ela sair, ainda ela falou que trabalha comigo, pra você entender, ó. Eu consegui tirar toda a minha família do CLT. Eu consegui ajudar todo mundo. Hoje meu marido também trabalha comigo. Ele Sério? trabalha comigo, então assim, todo mundo trabalha comigo, toda a minha família Que legal. praticamente. Que Então bacana. é bem legal quando você olha e você fala, não, eu Não, e a tô fazendo família unida, certo. olhando para o mesmo lugar, o Foco. mesmo propósito, ninguém para, Não né? para, é igual casamento, Legal. né? Se os dois tiverem o Parabéns. mesmo propósito, as coisas fluem naturalmente. Parabéns. Parabéns, Carol. É isso, né, Fê? Perfeito. Esse foi mais um Pó de Beleza, pessoal. Eu tenho certeza que vocês adoraram conhecer a história da Carol. E nós estamos aqui no YouTube toda terça-feira, às 20 horas, com essa edição nova de 2025. Eu espero vocês na próxima terça. Até mais! Até a próxima, pessoal.